Olá, eu sou Eunice Cruz e vou falar a respeito de oratória, mais precisamente técnicas de oratória. Nós sabemos que a oratória é a arte de falar de forma estruturada, bem deliberada, com a intenção de influenciar, de informar e até de entreter os ouvintes. A oratória refere-se a um conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso, às vezes uma apresentação profissional, e também para passarmos a nossa mensagem com a intenção de atingirmos os nossos ouvintes. E essas regras de oratória, elas servem para apurar as qualidades pessoais do orador. Sabemos que uma boa oratória não significa apenas transmitir uma mensagem, mas sim potencializá-la a ponto de transformá-la muito importante para os nossos ouvintes, a fim de fazer com que os nossos ouvintes se identifiquem com a nossa fala e que desejem mais nos ouvir e serem multiplicadores da ideia que nós estamos transmitindo. O sucesso profissional também depende da oratória, depende da forma como as pessoas se comunicam. E isso faz toda a diferença quando você vai participar de um exame de seleção, quando você vai se submeter a uma avaliação, enfim. Se você está pleiteando aí um novo cargo, a forma como você apresenta o seu trabalho vai fazer toda a diferença. Mas então, vamos lá, falar um pouquinho a respeito das técnicas de oratória. Nós sabemos que são muitas as técnicas, eu vou falar apenas de algumas que eu entendo são muito importantes e que quando nós as seguimos, nós temos sucesso na nossa intenção de informar, de entreter, de agradar os ouvidos do nosso público, da nossa plateia. A primeira das técnicas que eu acho de fundamental importância é o planejamento e o conhecimento. Quando você vai falar, você precisa planejar, você precisa procurar saber onde você vai falar, quanto tempo você tem para falar, qual é o público que vai te ouvir, em que condições. E o mais importante, qual é o tema sobre o qual você vai falar. Você precisa ter absoluto conhecimento desse tema, porque sem conhecimento, dificilmente você vai ter sucesso ao tentar transmitir uma mensagem. Porque o conhecimento a respeito daquilo que você vai falar, ele te traz segurança, te traz tranquilidade. Quando você sabe o que vai falar, você não fica tão dependente da sua memória, porque você já sabe. Você abre a boca e o conteúdo sai. Então é muito importante que você domine plenamente o assunto sobre o qual vai falar e que você saiba para quem vai falar, quanto tempo vai falar, até para você adequar a sua apresentação, e também que você tenha tranquilidade de saber a respeito do tema. Se você não sabe a respeito de algo, não se atreva a falar sobre isso. Ou então estude muito antes de ir se apresentar, para evitar problemas na hora da sua apresentação. A outra técnica que eu entendo ser muito importante também é o treinamento. Ninguém aprende se não treinar. Como é que nós aprendemos a andar de bicicleta? Treinando, treinando e treinando. Dirigir, a mesma coisa. Para falar em público, para fazer boas apresentações, para adquirirmos ótimas técnicas de oratória, precisamos treinar. É muito importante que depois que você elaborou o seu discurso, a sua palestra, que você treine várias vezes em frente ao espelho. Ou grave. De alguma maneira, você precisa olhar como é que está a sua apresentação. Você não pode simplesmente pegar algo, um tema e sair de primeira falando sobre ele.
Nós podemos sim falar de improviso, mas essa é uma outra técnica, esse é um outro aprendizado para um outro momento. Quando nós vamos nos apresentar de uma forma já planejada e preparada, nós precisamos treinar e treinar bastante. A outra técnica é a objetividade. As pessoas não têm mais tempo para gastar ouvindo aquilo que não lhes interessa. O orador prolixo, ele não chega a lugar algum. Ele precisa treinar a objetividade, desde a elaboração da sua palestra, do seu texto, porque quando ele prepara, ele já vai adequar aquele conteúdo para o tempo que ele tem. Então, ele precisa ser objetivo, sem enrolação. Vá lá, dê a sua mensagem, faça a sua conclusão com objetividade, até para que as pessoas não se cansem e saiam antes de você terminar. Outra técnica muito importante é a postura, a forma como nós nos colocamos, como nós nos inclinamos, é muito importante. Faz total diferença quando você chega seguro, com a cabeça erguida, com os seus ombros para trás, e quando você chega cabisbaixo, desconfiado, preocupado. Isso tudo vai demonstrar a sua segurança, a sua capacidade de falar a respeito do assunto. Então, a sua postura corporal é muito importante. E a sua movimentação no seu espaço de atuação. É muito importante que você se movimente, que você dê alguns passos para a sua esquerda, alguns passos para a sua direita, enfim, que você ocupe o espaço que você tem. E quando você se dirige a um dos lados, você olha para aquele pessoal daquele lado, olha para o outro lado, e assim você vai interagindo com a plateia pela sua própria postura. Os seus gestos precisam ser gestos mais ou menos contidos, né? Os braços normalmente à altura, dobrados à altura da cintura, para não termos aí gestos muito espalhafatosos. E também a expressão facial é de vital importância, que você tenha expressões faciais. Quando você fala de alegria, você sorri. Quando você fala de tristeza, você fecha o semblante. Quando você fala de surpresa, então você pode explorar bastante as suas expressões faciais. Uma outra técnica muito importante que nós não podemos deixar de falar sobre ela é o uso da nossa voz. A voz é como se fosse uma identidade, um RG de cada um de nós. É certo que quase não existem, ou eu nunca conheci uma voz idêntica à outra. Podem existir vozes parecidas, não idênticas. E a nossa voz, ela traz a nossa identidade às pessoas. Quando você ouve aquela voz, você já sabe se você conhece a pessoa de quem se trata. Ela é a nossa principal forma, ferramenta de comunicação, porque com a voz nós expressamos as palavras, nós expressamos sons, às vezes nós fazemos, né? É a voz. Ou às vezes nós fazemos para chamar alguém, são formas de comunicação, é a nossa voz. E a nossa voz está muito ligada à forma como nós respiramos. A nossa respiração é muito importante. O orador precisa ter muito cuidado com a respiração, porque se ele não respirar direito, ele pode cortar as palavras com a respiração. E muitas pessoas também não conseguem respirar sem fazer barulho. Então fica aquela fala entre as frases. Isso dói aos nossos ouvidos. As pausas, as palavras, as frases precisam de pausas para que as pessoas possam entender sobre o que nós estamos falando, para que possam assimilar as ideias que nós estamos passando, a mensagem que nós estamos passando, e até
para que nós também possamos respirar, buscar fôlego para as nossas, para dar continuidade à nossa fala. Então a pausa ela é muito importante. E quando eu falo de pausa, eu me lembro imediatamente dos vícios que as pessoas têm, que elas usam como apoio, que vem de forma inconsciente, que a maioria, ou pelo menos uma grande parte dos oradores, tem grande dificuldade para tirar deles esses vícios, que são colocados exatamente nos momentos de pausa, que é o né, o entendeu, o ok, são verdadeiras muletas que o orador utiliza muitas vezes inconscientemente, que precisam ser banidas da nossa fala. Porque há pessoas que usam tanto o né, o agente, que a gente faz isso, a gente faz aquilo, que começa a trazer um desconforto para o nosso ouvido. Então, todas essas questões relativas à nossa voz, à nossa forma de falar, são técnicas que precisamos aprimorar. E uma outra técnica sobre a qual eu quero falar é a interação com o público. Nós não falamos normalmente para robôs, não é verdade? Normalmente as pessoas que nos ouvem são pessoas como nós, que gostam de ser vistas, gostam de ser observadas, gostam de ser citadas. Então, não perca as oportunidades que você tem de interagir com o público. Em alguns momentos da apresentação, quando for o momento apropriado, interaja com o público fazendo uma pergunta, fazendo uma observação a respeito do local, das pessoas, enfim, interaja de alguma forma. A outra forma de interagir bastante também é com o olhar, né? Você busca o olhar das pessoas. E o contato visual é importante para você trazer a pessoa para você. Quando você olha para a pessoa de uma forma sutil, de uma forma agradável, de uma forma simpática, você diz para ela: eu vejo você, eu me importo com você. E isso faz com que a pessoa, com que a nossa plateia, com que individualmente as pessoas com as quais nós vamos fazendo contato visual se acheguem a nós e passem a fazer parte do nosso ambiente de comunicação. E uma outra ferramenta, né, que você pode usar muito para interagir com a plateia, com o público, é o storytelling. É muito importante quando você conta histórias, quando você traz para as pessoas as suas próprias experiências. Normalmente a plateia gosta muito de ouvir histórias, porque ela se identifica. E as histórias marcam, as histórias são mais fáceis de serem gravadas. Bem, eu falei a respeito de algumas técnicas que considero importantes. É claro que temos muitas outras que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas para que nós nos tornemos bons oradores. E eu quero encerrar com uma frase que eu considero muito importante. Você pode ser um bom orador. Pode falar com a sua boca, pode usar palavras, pode usar gestos, pode usar expressões. Mas você não vai chegar ao coração da sua plateia, ao coração das pessoas, se você também não falar com o seu coração. Muito obrigada.